Os livros de 1ª e 2ª Reis são considerados livros de uma história contínua, ou seja, eram livros em um só conjunto, separado quando teve a construção do Pentateuco, a construção do Antigo Testamento, e ele foi separado e se tornaram 2 livros consequentemente, tradicionalmente atribuídos a sua autoria ao profeta Jeremias. Ele vai escrever esses livros entre 560 a 538 a.C. Ambos os livros vão relatar as histórias dos reis de Israel, como eles eram honrados pelo Senhor em subir naquele palácio, em sentar naquele trono e se esqueciam do Deus que os tirou do Egito. Eles eram honrados pelo Senhor, eles chegavam à posse do trono e se esqueciam de Deus. Tudo começa quando o povo chega ao profeta Samuel dizendo: nós queremos um rei, nós queremos ser como as outras nações. E tudo que Deus não queria que o povo de Israel fosse, era como as outras nações. Mas quando Deus entrega a eles aquela terra, o Senhor diz a eles para que eles não se casassem com ninguém de outras nações, para que eles se casassem entre eles mesmos. E por que, pregador? Porque o povo de outras nações costumeiramente adoravam a outros deuses, entregavam crianças a outros deuses, faziam sacrifícios a outros deuses. Mas o povo de Israel não. O povo de Israel só adorava ao Deus dos exércitos, só adorava ao Jeová Jireh, só adorava ao Todo-Poderoso. Já os povos de outras nações adoravam a diversos deuses. E dessa maneira, Deus constitui um rei sobre Israel. Saul toma o trono, consequentemente de Saul vem Davi, e conforme Davi, muitos reis vão se passando, Salomão, entre outros. E todos esses reis, tirando Davi, abandonaram a palavra. A maioria dos reis de Israel abandonaram os costumes dos mandamentos do Senhor. E conforme o tempo ia se passando, aqueles reis começaram a trazer costumes do mundo para dentro de Israel. Os sacerdotes que queimavam gorduras ao Senhor, agora estão entregando sacrifícios a outros deuses. Jeroboão subiu lá em Betel, que é a casa de Deus, e colocou um bezerro de ouro, e disse: eis aí o vosso Deus, que vos tirou do Egito. E o Senhor, se irando contra Israel, acaba permitindo que haja uma separação entre Israel e aqueles que seriam chamados Judá, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro, devido ao seu pecado, à sua falha e à falta de temor à palavra de Deus. Então vai passando-se tempo e o povo continua da mesma maneira, adorando a outros deuses. Vem um rei bom, conserta a casa e o povo adora a Deus. Vem um rei mau, bagunça a casa e o povo adora outros deuses. Eu já quero começar a pregar liberando uma palavra do céu para a tua noite, que a tua adoração não esteja atrelada a quem está comandando o culto da noite. Eu ouvi o pastor falando e eu vou seguir esse caminho. Não é porque é o culto dos jovens que você não pode adorar a Deus. Culto é culto independente do tema. Você pode adorar, você pode glorificar, não importa quem está comandando. O que importa é aquele que está sentado sobre o alto e sublime trono. E por que, pregador? Porque Isaías vai dizer, mas não me toca um pouquinho fundo para mim, por gentileza. Isaías vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Não me contaram não, não me contaram não, pastor, não me contaram não. Eu vi. O que é, Isaías? Deus assentado
morto. Vai chegar ao fim a sua vida. Isaías, que era parente próximo dele, está em luto, em tristeza. Israel, que teve um rei com qualidade e que seguiu os passos de seu pai Davi, está em luto, está em tristeza. Só que o texto está dizendo: eu vi ele no seu trono e os anjos o adoram. Mas o povo está em tristeza na terra, Israel está em luto na terra, e o céu continua em festa glorificando a ele. Repetindo, o povo está em tristeza na terra, mas o céu continua glorificando a ele, dizendo: santo, 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 santo. Senhor, eu imagino, a Bíblia me dá espaço para conjecturar, eu imagino Isaías dentro do seu coração dizendo: nós estamos aqui embaixo em tristeza, nós estamos aqui embaixo em luto, sem saber se o próximo rei que virá será bom como foi Uzias, e o Senhor continua sentado. Para mim era para ele estar se movimentando, para mim era para ele estar se mexendo de um lado para o outro e questionando Jesus e seus anjos. E aí o que nós vamos fazer? Uzias morreu, mas não, ele continuava sentado em seu trono. O que você quer dizer, pregador? Aquilo que te afeta na terra não muda o cronograma do céu. É Deus dizendo para alguém aqui nessa noite: aquilo que está te embaraçando, que está te afetando, não mudou o meu cronograma. O céu não muda por aquilo que afeta a terra. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. É Deus dizendo para alguém: pode porventura uma mãe se esquecer de um filho que mama, ainda que essa mãe se esqueça de seu filho, eu não esquecerei de vós, diz o Senhor dos exércitos. É Deus dizendo aqui para alguém nessa noite: eu estou no controle, descansa o teu coração. Satanás por esse dia disse: não vai ter negócio, vai haver tristeza e derrota, mas Deus está dizendo: eu ainda estou no controle. Ou seja, dependia de quem era o rei, dependendo de quem fosse o rei e de como ele liderasse, o povo escolhia. Se o rei foi idólatra, eu serei idólatra. Se o rei teme a Deus, eu vou temer a Deus. O pastor daquelas ovelhas em Israel era o rei que estava sobre o trono. Vai se passando o tempo, muitos reis vêm e vão, entre eles Acabe. Acabe era um homem bom e que tinha bem em seu coração. Só que Acabe ele vai tomar decisões precipitadas. Conjectura aqui comigo. Acabe bota os seus olhos em Jezabel e vê uma mulher de beleza, formosura, mas sem caráter. Para que olhar caráter? Olha o decote dela. Para que olhar se ela é crente? Ela é muito bonita. Então Acabe ele vai se apaixonar por Jezabel. E o texto diz que ele se casa com aquela mulher. Uma mulher que tinha como Deus Baal e trazia deuses de outras nações para dentro de Israel, acabando-se assim com o culto ao nosso Deus e trazendo culto a falsos deuses. As coisas que já não estavam bem começam a piorar em Israel. O povo começa a se render à idolatria. O rei que devia ser o sacerdote do lar começa a se render à sua esposa. E tudo começa a andar de mal a pior. Só que o texto diz que o homem toma posição. Vamos ler o texto. 1 Reis, capítulo 17, verso número 1. Eu gosto de Bíblia, vamos para o texto. Então Elias
tisbita dos moradores de Gileade disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha. Aleluia. O texto não diz que Deus mandou Elias se apresentar a Acabe. O texto não está dizendo Elias. O texto não está dizendo que está assim, ó. O Senhor mandou uma palavra a Elias dizendo: apresente-se a Acabe. E diz isso. Não. Elias, ele vê o cenário daquela coisa. Elias vê o cenário que está acontecendo em Israel. Ele vai colocar em seu coração o desejo de fazer alguma coisa a favor da palavra de Deus. Elias não esperou Deus mandar ele fazer, porque Jesus disse: o servo que só faz o que seu Senhor manda é servo inútil. Então Elias, ele vai se levantar e vai dizer: Moisés profetizou lá em Deuteronômio 11. Se a gente se desviar, se a gente abandonar os preceitos do Senhor, o céu será fechado. Então eu vou segundo a minha palavra, mas dentro da palavra dele. Vou repetir: eu vou segundo a minha palavra, mas dentro da palavra dele. Deuteronômio capítulo 11, verso número 16: guardai-vos que o vosso coração não vos engane, e vos desviais e servais a outros deuses, e vos inclinais perante ele, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e ele feche os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Eu quero que você conjecture comigo nessa noite. Elias está chegando no palácio de Acabe com a Torá debaixo do braço dele. Não vai haver chuva, segundo a minha palavra. E na autoridade de quem, Acabe? Na autoridade de quem, Elias? Da palavra. Eu vou repetir isso aqui nessa noite. Não vai haver chuva, segundo quem, Elias? A minha palavra. E de que autoridade? Da palavra de Deus. Então Elias, ele se posiciona a favor da palavra. Ele se põe a trabalhar para Deus. No momento de grande dificuldade, se levanta um grande profeta. Eu vou repetir isso aqui que eu acho que você não pegou. No momento de grande dificuldade, que se levanta um grande profeta. Vou repetir até a igreja entender. No momento de grande dificuldade, se levanta um grande profeta. O povo está rendido a outros deuses, mas Elias está dizendo: enquanto eu estiver aqui, eu não vou mais permitir dividir o mesmo espaço com o pecado. O povo não percebe que Deus está errado. Lanço fora a hipocrisia, porque quando nós agimos segundo a palavra, mas sem uma resposta concreta de Deus, nós tememos. O que vai dizer? O que vai
acontecer daqui para frente? Depois do que? De Elias profetizar, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. O que você está querendo dizer, pregador? Olha, presta aqui em mim. Era Elias profetizando lá, e Deus dando uma ordem. Era Elias profetizando no palácio, e Deus já ordenando o corvo: prepara a carne e pão aí que o meu servo tem que comer. Ele está trabalhando segundo a minha palavra, e aquele que trabalha pela palavra é sustentado pela palavra de Deus. É dizendo para alguém aqui nessa noite: tome posição segundo a minha palavra, e você vai ver o meu agir, você vai ver o meu prover, você vai ver o céu se movimentando ao teu favor. Oh, Jesus. O Senhor está dizendo para alguém: haja conforme a palavra. Então Elias se posiciona, só que o ribeiro seca, os corvos já não trazem mais alimento. Elias não vai murmurar dizendo: Senhor, eu não fiz segundo a tua palavra, eu não trabalhei para você, trabalha para mim. Não. Elias espera. O que? A palavra. Elias está que nem Davi: esperei com paciência do Senhor, ele ouviu o meu clamor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e me tirou de um charco horrível de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, colocou um novo cântico de hino ao nosso Deus em minha boca. Elias estava esperando a resposta de Deus. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta. Para quê? Uma viúva vai te servir lá. Como Jesus? Se mulher não pode trabalhar, se mulher não tem condição, vem em paz, Elias, que porque você está trabalhando segundo a minha palavra, eu vou prover para ti enquanto você estiver dentro da minha palavra. É Deus dizendo para alguém nessa noite: despreocupa o teu coração, que enquanto você estiver dentro da minha palavra, eu vou prover tua vida através da minha palavra. O cenário não é ideal. A viúva vai comer e morrer. Ela dá para Elias e Deus sustenta a viúva, porque aquilo que nós liberamos ao profeta, o Senhor libera para nós. Vou repetir: aquilo que nós liberamos para o profeta, o Senhor libera para nós. Vou repetir que está difícil a igreja compreender isso. Aquilo que nós liberamos para o profeta, o Senhor libera para nós. Então Elias é sustentado pela viúva. Passam-se 3 anos. Quantos anos, igreja? 3. Quantos anos, igreja? 3. Me ajuda a pregar. Quantos anos, igreja? 3. Ele se apresenta, porque ele quis. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vá e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre esta terra. Sabe o que é interessante? Baal era o Deus da... Cadê a chuva? Aleluia. Baal era o Deus da... Aí ele libera a palavra: não vai chuva até que eu libere a palavra. Nesses 3 anos, os profetas
e nada de chuva. Porque aquilo que Deus determina, o diabo não pode. Aquilo que foi determinado no céu não pode ser destruído na terra. Aquilo que o Senhor determinou lá no céu não pode ser quebrado na terra. Então aqueles homens deviam estar desesperados. O Deus da chuva não está mandando chuva, porque um homem qualquer entrou aqui no palácio e disse: não vai chover. Então ele vai se apresentar a Acabe. E ele vai a Acabe: chama todos os profetas de Baal, vamos para o Monte Carmelo, e lá nós vamos saber quem é Deus. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta. Como é que é, Elias? Só eu fiquei por profeta. Vocês se venderam, vocês abandonaram, vocês deixaram, mas eu estou aqui. É Deus dizendo para alguém: não se entrega, não se mistura, não se deixa levar pela multidão, mas fica na posição, mas fica na brecha, dentro da palavra de Deus. Essa palavra é para você, jovem. Mas todo mundo na escola está fazendo. Você não é todo mundo? Mas meus amigos também estão ficando. Você não é seus amigos? Fica na brecha. Fica na posição. Mas Kaique, vão me chamar de santarrão, de doido, que chamem. É melhor ir para o céu sendo julgado pelo mundo do que ir para o inferno sendo abraçado por ele. É melhor ir para o céu sendo julgado pelo mundo do que ir para o inferno sendo abraçado por ele. Fique com a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. 450 profetas de Baal. Com que material? O mesmo que Elias. Pega 2 bezerros. Para que 2, Elias? Um para vocês e um para mim. Vocês vão entregar lá ao Deus de vocês aí. E vão pedir chuva. O Deus que responder com chuva é o Deus de Israel. E eles começam a se cortar, eles começam a assaltar, eles entregam a oferta. E o texto diz: Elias zombava deles e dizia: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou entende alguma viagem, porventura dorme e desperta. E eles clamavam a grande vozes e se retalhavam com facas, com lancetes, conforme o seu costume, até derramaram sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz. Presta atenção em mim, igreja. Só quero mais 10 minutos da sua missão. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E ele reparou o altar. O altar do Senhor estava. O altar do Senhor estava. Estão fazendo muita coisa errada aqui diante de Deus. Começaram pela destruição do altar. O que nós louvamos aqui? É fogo. Acende a chama. Eu posso mandar chama. Eu posso mandar fogo. Mas para isso o altar tem que estar consertado. Vou repetir. Eu posso mandar fogo. Deus pode mandar fogo, sim ou não? Sim. Mas para isso o altar tem que estar de pé. É, Jesus.
Deus não manda fogo em altar quebrado. Deus não manda fogo em altar torto. Não, mas o pastor não sabe, mas ele vê. Não, mas meu líder não sabe, mas Deus está vendo. Ele não manda fogo em altar quebrado. Ele não manda fogo em altar destruído. Então Elias pega 12 pedras. E com aquelas 12 pedras, ele edifica o altar. Ele joga água em volta do altar e sobre o holocausto. Então ele se aproxima do altar e ele não vai fazer aquela oração de fariseu que só ora na igreja, que quer orar mais alto que todo mundo. Ele não vai chegar e Senhor, meu Deus, vai até. Não. Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fizeste todas estas coisas. Mas Júnior, quando ele chegou no palácio, ele não disse segundo a minha, mas ele orando, ele diz que conforme a tua palavra fizeste todas essas coisas. Por que Elias está dizendo isso? Porque ele sabia que o poder não era dele, que a glória não era dele, que a honra não era dele, que não foi ele que fechou o céu, e nem seria ele que abriria. Ele sabia que a glória é dele, a honra é dele, a exaltação é dele, é ele quem abre, é ele quem fecha, é ele quem faz, é ele. Eu estou sentindo a graça neste ambiente. Eu estou sentindo a presença do grandão neste lugar. Responde hoje, Senhor, com fogo e mostra que tu é Deus em Israel. Responde-me, Senhor. Responde, para que esse povo conheça que tu és Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Verso 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus nos dizendo nessa noite: só o Senhor é Deus. Não há outro caminho para você, não há outro lugar para você, só o Senhor é Deus, só há um Deus em toda a terra, em todo o céu, só um que está no controle de tudo. Aleluia! Glória a Deus. Elias acaba de ter a maior experiência, ou uma das maiores de seu ministério. Ele manda matar os profetas de Baal à espada. E ele sai. Enquanto ele está andando, um mensageiro se aproxima dele. Elias, eu tenho uma mensagem para você. Qual? Assim me façam os deuses, disse Jezabel. Há tanto outros se disser que amanhã estas horas não puser a tua vida como de um deles. Ô pastor, eu estava esperando uma cadeira, eu estava esperando um trono, eu estava esperando agora um momento de glória.
Acabei de mostrar que Ele é o Senhor e eu nem desci no monte. A chuva caiu. E estão dizendo que vão me matar. O medo toma conta do coração de Deus. Ele se levanta e vai à Beceba. Ele se esconde no deserto. Ele anda um dia inteiro. E cansado ele se senta debaixo de um zinco. Ele olha para o céu e diz: mata-me, Senhor, porque já basta. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele deita e ele dorme. Aí Deus, que ouviu a oração lá do céu, fala para o anjo: desce lá e acorda Elias. Leva comida para ele, leva água para ele. E por que, Senhor? Porque ele está achando que vai morrer, ele está achando que vai parar, porque a guerra se intensificou, a calúnia ficou maior, a difamação ficou maior. Estão dizendo agora que vão até matar, mas desce lá e dá comida para ele, porque muito comprido será a tua caminhada. Então o anjo desce, ele toca Elias e diz: levanta-te e come. O que tu está dizendo, pregador? É a palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. Levanta-te e come. Se alimenta dessa palavra. Por quê? Porque eu não permito você parar. Eu não vou te pegar para a morte. Eu não vou acabar com o teu ministério. Eu não vou deixar você desistir. Come e bebe. Elias olha e ele vê um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Ele come, ele bebe e volta a se deitar. Quem quer morrer, come e bebe, pastor? Olha aqui para mim, olha aqui que esse olho verde. Quem quer morrer, come e bebe. Ele comeu e bebeu. Sabe o que o Espírito Santo revela lá no meu coração? Ele não queria a morte, não. Ele só precisava de uma palavra de ânimo. É por isso que o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: eu não perdi o controle da tua história. Eu não perdi o controle da tua vida, jovem. Eu não perdi o controle da tua vida, mulher. Eu não perdi o controle da tua vida, homem. Come, bebe, que muito comprida será a tua caminhada. Tu está achando que vai esquecido. Tu está achando que vai morrer desse jeito. Esse deserto não é para sempre. Essa guerra não é para sempre. É o Senhor te dizendo nessa noite: muito comprida será a tua caminhada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele volta a dormir. O anjo toca a segunda vez nele e diz: levanta-te. Vai existir não. Mas eu quero parar, mas eu não deixo. Oh, Jesus. Quantas vezes você falou para Jesus: eu vou abandonar o ministério, eu vou entregar o carro, eu vou parar com tudo, eu vou desistir, não aguento mais. É só calúnia e perseguição. Vai parar? Eu quero, Jesus, mas eu não deixo. E por que, Senhor? Porque tu está vendo o momento, mas eu não estou vendo o futuro. É Deus dizendo para alguém: você está vendo a guerra presente, mas eu não estou vendo a glória futura em tua vida. Tu está vendo a perseguição do presente, mas eu não estou vendo o futuro. Você passando por esse processo e vivendo um propósito da glória de Deus. Se coloca de pé nessa noite, inicial. Elias, um dos maiores profetas do Senhor, após uma ameaça de morte, vai fugir para o deserto, pedindo em seu ânimo a morte. Se ele quisesse morrer, você tinha ido para Jezabel.
Tu quer resposta. Tu quisesse morrer, tu tinha voltado para o mundo. Tu quer a minha graça. Tu está aqui nem Paulo que ora 3 vezes. Senhor, tira esse espinho de mim. Senhor, tira esse espinho de mim. Na terceira vez que ele orou, eu olhei para ele e disse: a minha graça te basta. É Deus dizendo para alguém aqui nesse lugar: a minha graça te basta. Mas o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Aí Paulo vai dizer: então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, pois quando estou fraco, é aí que estou forte. Sabe o que Deus está dizendo para vocês nessa noite? Coma e bebe, por como muito comprida será a tua caminhada. Tem um hino que diz assim: ó, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado, e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Come e bebe, porque muito comprido será